Glória a Deus. A graça e a paz, igreja. Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar pela palavra. Garanto que seremos breve. Senhor, em nome de Jesus, te rendo graças, Senhor, por essa unção disponível neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela uma unção que despedaça, Senhor, todo tipo de jugo. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no sublime trono, no céu dos céus. Obrigado, Senhor, porque Tu vives, Senhor, e Tu estás entronizado, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos, Pai, sentados, como a Tua palavra diz, à Tua direita, nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Hoje eu queria falar um pouco sobre idolatria. Eu queria começar em Êxodo capítulo 2, capítulo 32, versículo 2. Idolatria significa a prática de adoração a ídolos, seja religioso ou não religioso. Antigamente, na antiga aliança, o povo de Israel era um povo que por muito tempo está dentro do Egito, estava, acredito eu, acostumado a estar sempre em ver os ídolos daquele tempo, daquele povo. Em Êxodo capítulo 32, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mos. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Versículo 4. Este, recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregando-se disse, amanhã será festa ao Senhor. Arão, na antiga aliança, em Êxodo capítulo 28, versículo do 1 ao 3, a palavra vai dizer que Arão foi um homem do qual Deus separou para ser um sumo sacerdote. E é tão interessante que ele diz assim, olha, separa o ouro para que eu possa fazer um ídolo, para que vocês possam adorar e chamar de Deus, porque Ele é quem tirou você do Egito. Sabe, irmão, é tão interessante porque o povo de Israel foi um povo que mais murmurou. Foi um povo que viveu de milagres acima de milagre. Foi um povo, irmão, que experimentou a glória de Deus. Foi um povo, irmão, que experimentou o sobrenatural de Deus. Foi um povo que viu Deus abrir o mar vermelho. Foi um povo que experimentou coisas extraordinárias, da qual talvez eu e você não veja hoje. Mas foi um povo do qual era para ser totalmente o seu coração voltado para Deus. Mas, infelizmente, eles ainda carregavam um desejo no seu coração por um ídolo. Sabe, é tão interessante que muitas das vezes a gente acha que um ídolo é somente aqueles santos de igreja católica. Mas você sabia, irmão, que um dia, eu lendo a palavra e o Espírito Santo falou ao meu coração, ele disse... Você sabia que tudo que toma o meu lugar, ou tudo que toma o lugar de Deus se tornou um ídolo? Porque você entregou aquele tempo que era de Deus para aquilo que o seu coração deseja. Irmão, todas as vezes que Israel buscava um ídolo, é porque aquilo já estava no seu coração. É tanto que na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, versículo 23... A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai para Éfeso. E chegando lá, existia um culto à deusa Diana, que dizia a deusas do Éfeso. No versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, havendo grande alvoroço acerca do caminho, versículo 24, pois um ouvires chamado Demétrios,
que fazia prata de nichos de Diana e que dava muito lucros aos artífices. Convocando-o juntamente com outros a mesma profissão, disse-lhe: Senhores, sabei que destes ofícios vem a nossa prosperidade. E estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Versículo 27. Não somente há um perigo na nossa profissão em cair em descrédito, como também no próprio templo da grande deusa Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade de que toda a Ásia e todo o mundo adoram. Então, naquele tempo, quando Paulo chega para ensinar a palavra de Deus, aquele lugar, a Bíblia vai dizer que a adoração à deusa Diana era muito grande naquele lugar. É por isso que aqui um dos rapazes ele está dizendo, olha, aqui as estátuas que eu estou fazendo, os ídolos que eu estou fazendo, do qual eu vendo e ganho meu dinheiro, esse Paulo aí, ele vai destruir com aquilo que ele está pregando, esse Deus invisível que ele está pregando, vai destruir todos os ídolos que eu quero vender. Porque se Deus, para adorar a Deus, não precisa de ídolos feitos por mãos humanas, então tudo que eu estou fazendo e construindo será perdido. Porque todas as pessoas que estavam se convertendo naquele lugar jamais iria voltar a comprar os ídolos. É por isso que quando você lê a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu oro para que os olhos do Espírito sejam iluminados. Quando ele diz, eu oro para que os olhos do Espírito sejam iluminados, é para que a palavra entre, para que chegue luz, para que toda aquela idolatria do qual aquele povo buscava, eles entendessem que o Deus invisível, o Deus de Paulo, era maior do que a deusa Diana dos Efésios. A deusa Diana, era uma deusa da mitologia romana, que era cultuada em Efésios, na Ásia Menor. Um templo de Diana, e também conhecido como o Templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Quando se fala de idolatria, irmão, é tão interessante que Provérbios capítulo 4, versículo 23, um dos homens da qual a palavra de Deus diz, homens mais sábios do seu tempo, que foi Salomão, ele diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas é tão interessante, irmão, que enquanto eu estava pensando nisso, o Espírito Santo, enquanto eu estava aqui sentada, me trouxe algo interessante. Ele falou em 1 de Reis, capítulo 11, do 1 ao 6. Ele fala, o Senhor ministrava ao meu coração, se Provérbios, que foi escrito pelo mesmo Salomão, ele diz, olha, vou te dar um conselho, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas esse mesmo Salomão foi o que praticou a idolatria. A Bíblia diz que o seu coração voltou para as deusas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas e sodíneas de Iteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito, os filhos de Israel. Não caseis com elas, nem caseis convosco, pois vos perverterão o coração, para que seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Segundo já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguires a outros deuses, e o seu coração não era todo fiel ao Senhor, para com o Senhor, o seu Deus, como fora Davi, o seu pai. Assim fez Salomão o que era mal perante ao Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Mas você está entendendo, irmão, que foi o mesmo homem que se perdeu em idolatria, foi o mesmo homem que deu o conselho para mim e para você lá em Provérbios. Porque, irmão, a Bíblia diz, escrito aos Hebreus, o apóstolo Paulo diz uma coisa que eu gosto muito, que ele diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes.
E sabe, irmão, se você prega, uma coisa é você pregar, outra coisa é você viver. Porque se você prega, irmão, pregar é a coisa mais fácil. Esses dias eu estava num local X que o pastor pregou tanto, mas quando ele esteve em um determinado lugar, aquilo que ele tinha pregado há um dia atrás, parecia que Deus estava provando aquilo que ele estava pregando. Porque uma coisa é você pregar, outra coisa é você viver. E sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você estiver pregando, o diabo está ouvindo, ele vai trazer circunstância para provar aquilo que você está pregando. É por isso que é muito bom eu e você pregar aquilo que a gente já está praticando. Se você está, irmão, praticando João 3,16, amém. Se você já está vivendo, irmão, 1 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz assim que o amor tudo suporta, amém. É por isso que é muito importante a gente entender, irmão, que quando você está ministrando a palavra, irmão, existe uma unção disponível. E querendo ou não, o diabo também está ouvindo aquilo que você está falando. Você está aqui? Parece que a palavra está batendo em alguém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o quê, irmão? Viva e eficaz. E mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósito do coração. Você está entendendo, irmão, que a palavra de Deus é vida, é viva e eficaz. O mesmo homem que dá um conselho para mim e para você sobre guardar o coração é o mesmo homem que vai cair lá na frente. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aos coríntios, ele vai dizer, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem cuida? Quem está de pé. Irmão, não é depois que você cai, é enquanto você ainda não cai. Uma vez eu ouvi um ministro dizer que ele diz, quando eu estou orando para Deus, eu oro e digo assim, Senhor, não me deixas cair em tentação. Não é depois que eu caio, é antes que eu caio. Você está aqui? Mateus capítulo 6, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque aonde está o teu coração, porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Tudo, irmão, procede do coração. A Bíblia diz que quando o diabo estava no lugar nos céus com Deus, a Bíblia diz que Deus viu no coração a maldade que o diabo tinha. Então, tudo, irmão, procede do coração. É por isso que ele diz, olha, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque quando você vai contaminar um rio, você não vai aonde as correntes estão descendo a água, você vai na fonte do rio. Quando você vai na fonte do rio, você contamina o rio. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam-se da fé e si mesmos se atormentam com muitas dores. É tão interessante porque muitas das pessoas, elas fazem tantos propósitos com Deus quando estão sem trabalhar e pede a Deus uma porta de emprego. E às vezes a porta de emprego, porque a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, e Deus abre uma porta, e às vezes essa pessoa começa a crescer, a prosperar, e começa a desenvolver o amor ao dinheiro. E sabe, um dos espíritos que Paulo fala na sua carta, que ele diz que um dos espíritos que está sobre o dinheiro é o espírito de Mamon. E sabe, o importante, irmão, não é que onde está o dinheiro, o importante é o que eu faço com o dinheiro. É eu que domino o dinheiro ou é o dinheiro que me domina? Eu escutei uma vez Joyce Meyer falar uma coisa tão interessante que ela disse, a gente lá fora fala de dinheiro o tempo todo, mas dentro da igreja é o lugar que a gente menos fala.
E sabe, eu aprendi que o dinheiro ele tem que ser o seu servo e não o seu senhor. E você vai ver que a palavra do Senhor, ele vai dizer assim, que coloca na sua palavra, irmão, só tem uma única coisa que compara Senhor também, que é o dinheiro. Só tem somente isso que compara Senhor também como o dinheiro. Então tem coisas que a gente já colocou os nossos ídolos, nosso coração nessas coisas, e isso já se tornou um ídolo. Aí você pode perguntar para mim, irmã, mas eu não tenho amor ao dinheiro. Sabe, irmão, é como eu já tenho dito que o Senhor ministrou uma vez ao meu coração, tudo que tomou o tempo do Senhor se tornou um ídolo. E sabe, estamos vivendo num tempo onde tudo é tecnológico, e por uma parte isso é muito bom. Mas por outra, sempre coisas estão acontecendo para roubar o seu tempo com Deus. Muitas vezes você, no lugar de assistir um filme, você assiste uma série. E quantas horas você não perdeu ali, né? E às vezes a gente acha que essas coisas não levam a lugar nenhum, mas, irmão, tem coisas, tem pessoas. Eu sei que tudo demais se torna um veneno. E muitas das vezes a gente está entregando aquilo que é de Deus, irmão, para coisas do mundo. E essas coisas se tornam um ídolo no nosso coração. Porque muitas das vezes, e não é somente isso, tem pessoas que destruíram o seu casamento por causa de carro, por causa de casa. Então, tem coisas, irmão, que já se tornaram um ídolo. Tem pessoas que só usam roupa de marca, porque isso já se tornou um ídolo. Você está aqui? Vocês estão tão quietos. Lucas capítulo 4, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sabe, irmão, Deus, Ele ama intimidade. E todas as vezes que você tira e toma o lugar de Deus, que é devidamente dele, sabe? É como Jesus diz, olha, buscai o meu reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes a gente troca essas coisas. Por quê? Porque a gente já tem, irmão, os ídolos do nosso coração. Às vezes as pessoas começam o dia e vai buscar o Senhor somente à noite. E diz assim, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Guarda a minha casa, amém. E sabe, irmão, isso não é relacionamento. F.F. Bosworth diz uma coisa interessante, ele diz, olha, nós faz várias refeições, mas para o Senhor e para o Espírito Santo a gente dá a ele um lanche bem friozinho. E somente uma refeição. Às vezes a gente acha que essas coisas podem até, irmão, ser uma besteira. Mas você sabia que o diabo, a Bíblia diz que ele só quer somente uma brecha. E ele, irmão, não está apressado em derrubar ninguém. Você já viu, irmão, que o diabo não tem pressa de derrubar ninguém? Quando você lê Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que ele vem várias vezes tentando Jesus. Irmão, se ele teve a ousadia de tentar Jesus, que ele sabia que Jesus é Senhor dos senhores, a Bíblia diz que ele já está determinado como é o fim dele. Imagine eu e você, irmão. Eu e você devemos entregar aquilo que é de Deus. Às vezes, irmão, esses dias eu ouvi um documentário e achei tão interessante, porque graças a Deus que a mulher aprendeu a palavra da fé, ela disse uma coisa interessante, ela disse assim, você sabia que autoridade, quanto mais vida de santidade, mais autoridade. Às vezes a gente quer, irmão, expulsar demônio. Eu sei, irmão, que o nome de Jesus funciona. Mas você sabia, irmão, que enquanto muitas vezes o diabo se manifesta, ele vai provar para você que a fé que você tem não vai funcionar. Então, é necessário uma vida de intimidade com Deus e muitas vezes estamos perdendo tempo com os ídolos. Sabe, hoje botaram já vários aplicativos no celular para tudo, irmão, para tudo se tem um aplicativo hoje, para tudo. É como se o mundo criou um celular para que você dependesse dele para tudo, como se ele fosse uma extensão do seu braço. Como se você não pudesse mais viver sem ele. Para tudo. E isso, infelizmente, é horrível. Eu quero encerrar com uma das coisas que ouvi, Martinho, eu achei na internet,
Martinho Lutero fala sobre as 5 solas. Em uma das 5 solas, ele diz sola deo glória, ele diz glória somente a Deus. Às vezes a gente está tirando a glória que é de Deus e dando para outras coisas. Às vezes aí a gente quer chegar para Deus com a nossa lista de pedidos, porque muitas vezes a gente acha, irmão, que Deus é o nosso Papai Noel. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer com vários tipos de oração, mas infelizmente muitos só entendem a oração de pedir. Somente de pedir. Mas você sabia, irmão, que Deus, ele gosta de ser adorado, ele fez eu e você para adorá-lo. É por isso que Jesus, ele diz para o diabo, adorar somente ao Senhor teu Deus e somente a ele darás culto. Então, irmão, não entregue o tempo que é de Deus a outros ídolos. Porque é o que Salomão diz, olha, é o que Jesus diz, aonde está o tesouro, aí está o teu coração. Sabe uma das coisas que eu mais ouvi Joyce Meyer pregar, ela diz assim, sabe, muitos querem o meu ministério, mas eu não consegui o meu ministério querendo. Eu escuto tantas mulheres de Deus falar para mim, olha, eu acho tão lindo você pregar, e eu escuto elas falando, e eu quero e eu tento, mas eu não consigo. Sabe, irmão, é necessário eu e você ter constância. Porque quanto tempo você vem alimentando os ídolos que estão dentro da sua casa? Quanto tempo? Tem pessoas que param tudo, param a vida, param tudo para estar assistindo, e o marido e a casa e os filhos, e acabou-se tudo. Irmão, foque somente sua vida em Deus. Eu sei que tudo, irmão, não é pecado assistir, não é pecado assistir série, irmão. Teve um tempo que da igreja onde tinha diabo até no nome Nike. Mas sabe, glória a Deus, porque estamos vivendo uma dispensação da graça. Mas não é porque estamos numa dispensação da graça que eu e você temos que fazer da nossa vida uma graça barata. Irmão, Deus, Ele entregou o que Ele mais tinha de precioso. Então Ele merece o melhor. Ele disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele busca de mim e de você adoração. É por isso que eu e você devemos carregar uma urgência de que Deus, Ele merece o melhor. As pessoas olham para mim e dizem assim, ah, irmão, acho lindo você pregar. Eu digo, irmã, essas coisas não aconteceu do dia para a noite, não, irmão. Eu tive que querer. Irmão, você tem que querer. Tem pessoas que começou e terminar o ano e cheios de metas, mas quando o ano acaba, viu que se você sentar para fazer uma reflexão da sua vida, você vai ver aonde você perdeu mais tempo. Então, este ano, não entregue seu tempo a ídolos. Este ano, desenvolva metas, da qual que seja, irmão, metas que você consiga atingir o objetivo. Desenvolva a fé do tipo de Deus que está dentro de mim e de você. Porque tem coisa, irmão, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. O escritor aos Hebreus diz isso, a palavra de Deus é viva. Isaías 55:11, ele vai dizer, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim, mas ela vai e prospera para o qual liberei. Então, tudo que sai de mim, da sua boca, tem um propósito e atinge sempre o alvo. Agora é necessário, irmão, que eu e você possamos tirar os ídolos da nossa vida. Irmão, todos os dias eu leio a Bíblia. Mas sabe por que hoje se tornou bom? Porque eu mantive um estilo de vida. E ser crente é manter um estilo de vida. É por isso que muitos caem no meio do caminho. Sabe por quê, irmão? Quer correr de qualquer jeito. E você sabe, irmão, que eu creio que Deus é um Pai tão zeloso que Ele não vai te entregar as coisas que Ele tem de qualquer jeito. Eu sei que existe um ditado que ainda escuto muito no meio das mulheres de oração, que é, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Mas se você para pensar, você sabia, irmão? Eu sei que Jesus já pagou um preço, que é meu e que é seu. Mas Deus, irmão, requer de mim e de você intimidade. E a minha pergunta para você é, aonde está o teu coração hoje? Então, quando chegar, irmão, que você possa levar essa mensagem, que ela fique no seu coração, sabe? E que ela cresça e frutifique. Porque muitas vezes a gente ouve tantas palavras e a gente vai embora e sabe, o nosso culto começa segunda-feira e vai até o sábado.
Irmão, nosso culto é culto de segunda-feira. Nós somos a igreja de segunda-feira. Tudo que a gente ouve aqui, a gente leva para segunda, terça, a semana inteira. E sabe, glória a Deus, porque eu aprendi a ser fiel com aquilo que Deus me deu. E sabe, a minha oração para você é: tire os ídolos que têm tomado o lugar de Deus. Você recebe essa palavra? Eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra, irmão, a palavra tem sido um pouco desprezada. E eu estava até conversando com o Ivanildo hoje, que até alguns pastores se escandalizam quando vê algo. Parece até que eles dizem assim: não, está perto do pastor Evaldo, parece até que a Bíblia eu conheci ontem. Porque tem tantos anos de crente, irmão, mas quando vai falar o que a Bíblia diz, eu tenho até pena de alguns pastores. Eu vou para a reunião de pastores, uma convenção que tem aqui em Felipe Camarão, e os pessoal sempre dizem assim: tem dúvida, aguarde só o pastor Evaldo chegar. Mas, irmão, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha só o que a Bíblia diz. Não é só para o pastor Evaldo. Olha só o que ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Pronto. Quando você aceita Jesus, dá o primeiro passo. E o segundo, ele diz, e chegue ao pleno conhecimento Então não é conhecer só uma parte, é pleno. A palavra pleno quer dizer completo. Tem pessoas que conhecem um pedaço, uma coisa pouca e já fica satisfeito. Não, irmão, Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Tem gente que só aceitou Jesus e se acomodou em ter aceitado. Mas tem gente que quer mais de Deus. Tem gente, não, aceitar foi dar o primeiro passo, agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí tem gente que já é batizado e parou, não, eu quero fluir nos dons. Só, irmão, que muitas vezes nós não anelamos as coisas de Deus. E Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele fala para os que já são salvos. Isso é para mim e para você. E Paulo diz assim, capítulo 3, não é capítulo 1 não. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo aqui? Aí o que ele diz? Buscai as coisas lá do... Mas tem gente que só está preocupada em buscar as coisas da terra. Uma casa boa, um carro bom. Não tem nenhum erro nisso, irmão. Não tem nenhum erro você comer o melhor dessa terra. Mas também buscar as coisas do alto. Anele as coisas de Deus. Porque ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Versículo 2, aí ele diz, pensai nas coisas lá do... O que é pensar nas coisas do alto? Rapaz, como é fluir no dom da cura? Como é fluir na interpretação de línguas? Como é fluir na interpretação? Como é fluir? Como é entender o discernimento do Espírito? Então, irmão, isso está dentro de você. Você tem que anelar em fluir nessas coisas. A Bíblia diz, buscai os melhores dons. Então, irmão, anele. Tem gente que já se acomodou, quer se acomodar. Já aceitei Jesus, está bom. Já sou batizado com o Espírito Santo, está bom. Não, irmão. Você tem que estar, como diz Efésios, capítulo 3, versículo 20. E olha só o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero só isso. Ele diz, eu tenho infinitamente mais. Só que nós limitamos a nós mesmos. Esquecemos do mais de Deus. Por isso que ele diz, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme
o seu poder. O poder não é seu, é dele. Mas que opera em nós. Irmão, essa palavra poder aqui é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e ele opera dentro de você. Agora, quando é que ele opera? Quando eu ajo em fé. A maioria das pessoas, irmão, estão esperando em sentir para agir. Não, irmão. A fé age sem sentir. A fé age crendo. Eu creio. Eu vou fazer assim porque eu creio. Irmão, a maioria das coisas tem acontecido porque eu creio. Eu desafiei uma pessoa, disse até isso aqui. E essa jovem, ela mora em Parnamirim. E é pouco longe, viu, lá perto do CT do América. Pensa num lugarzinho longe que eu fui. E eu dando uma aula online pelo WhatsApp. E eu disse a ela, no dia que eu for na sua casa, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E ela parece que não deu crédito, não. E um mês depois eu fui lá. Ela pensou que eu tinha esquecido. Se reuniu eu, o pai dela, a mãe, os irmãos lá, e eu ministrei uma palavra. Aí eu disse assim, quem está sentindo algo aqui? Ela disse, não, eu disse, mas você sabia que a gente vai começar a sentir? Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? É esperar em Deus, e Deus está esperando em você. As pessoas querem sentir para agir, Deus quer que você haja. Por isso que a fé ela não se sente, ela crê. Então, eu disse, vamos ficar em pé, vamos orar. E eu orei, e quando eu orei, a unção, irmão, fluiu naquele local. Eu disse, venha para cá, eu vou orar pela sua vida. E quando eu orei, irmão, ela foi batizada com o Espírito Santo. Quando terminou a reunião, o pai dela disse assim, pastor, vou ser sincero com o senhor, um colega meu há muitos anos. Eu fiquei impactado quando o senhor falou assim, dentro de mim, será que o pastor está falando a verdade? Será que isso vai acontecer? E quando o senhor veio, aí eu fiquei assim, acho que ele esqueceu. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo barulho, eu não estou vendo zoada. Irmão, sabe quem é que faz zoada? É lata seca. Pega uma lata seca, bota numa ladeira, vai fazer... Lata seca, irmão, faz zoada. Mas se você pegar uma lata cheia de óleo e colocar na ladeira, ela vai fazer assim, ó, blum, blum, blum. Ela não faz zoada. Sabe por quê? Ela está cheia. Quando você vê crente dando um grito, quase fica rouco, o cara não entende nada, é porque está seco, não leu, não estudou, aí está desesperado da vida. Ele não tem um controle. Você já viu Jesus ministrando? Já viu ele desesperado? O mar vermelho se abriu, Moisés chutou no gol, é gol! Ele não estava narrando o jogo não, irmão, ele conversava. Você vai ver João capítulo 3, ele se senta com Nicodemos, fala com o novo nascimento. João capítulo 4, ele se senta de meio-dia, conversando com a mulher samaritana, e depois ele chamava as pessoas eram curadas. Não tem, irmão, porque, irmão, na mente da pessoa ficou aquele nome Pentecoste. E a palavra Pentecoste, acredito que é a igreja do barulho, é a igreja da zoada. Não, irmão, Pentecoste é o nome de uma festa que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. E é uma festa judaica, não tem nada a ver com a igreja. Por isso que o pessoal pergunta, você é pentecostal? Eu não sei nem o que é isso, pelo amor de Deus. Não, irmão, eu sou do evangelho pleno. Por que eu não sou pentecostal? Porque eu nunca fui para a festa dos Pentecostes. Como é que eu vou dizer que eu sou pentecostal se eu nunca fui para essa festa do Pentecoste? Mas na mente, o que ensinaram o povo, que Pentecoste é a igreja do barulho, é a igreja da zoada, é crente que fala, aí tem, quando você diz assim, eu não sou pentecostal não, ele diz, aí você não crê falar em língua não? Eu disse, não, peraí, você fez uma pergunta e quer outra resposta. Se você perguntasse assim, você crê em falar em língua? Eu dizia sim. Você crê nos dons do Espírito Santo? Eu sim. Mas se você perguntou, sou pentecostal? Eu disse, não. Se você ler a Bíblia, o nome Pentecoste só tem em Atos capítulo 2. Depois dali não existe mais. Somente na placa das igrejas. Depois não existe mais. Porque terminou o tempo dos judeus e começou o tempo da igreja. E na igreja, Paulo nunca disse assim,
escreva a carta da igreja de Coríntios, a igreja pentecostal que está em Coríntios. Eu vou escrever uma carta para a igreja pentecostal que está lá em Éfeso. Eu vou escrever uma carta pentecostal para a igreja que está em Filipenses. Ele não fez nada disso. Por isso, irmão, que nós não somos pentecostais. Tem cabra que bota até na camisa, eu sou pentecostal, até o tutano. Não, irmão, eu sou crente até o tutano, não sou pentecostal. Nunca diga que você é pentecostal. Não existe doutrina pentecostal, não existe igreja pentecostal, só existe o nome mesmo. E eu sempre digo, irmão, o nome é tão sem futuro que fica do lado de fora. E aí? Não, irmão, você é do evangelho pleno. Creio na cura, creio no batismo no Espírito Santo, creio no falar em novas línguas, creio na imposição de mãos, creio que Deus batiza com o Espírito Santo, creio na ressurreição, creio que um dia Ele vai voltar, uma trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, teremos um encontro com o Senhor nos ares, receberemos os nossos galardões, a coroa de glória, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, irmão, e nós, irmão, vamos estar diante do Senhor. Então, irmão, nós somos essa igreja, uma igreja triunfante. Essa é a igreja que nós somos. Mas você sabia que você precisa, irmão, aprender a fluir nos dons? Você precisa. Porque, irmão, não adianta você ter nascido de novo, ter o Espírito Santo dentro de você, saber que dentro de você está 9 dons do Espírito Santo e você não flui nenhum. O problema, irmão, não está em Deus. Deus já liberou para você. O problema é que muitas vezes Deus quer lhe usar e você ficar com medo. E Deus falou algo no meu coração: o pastor Evaldo está ali, e se eu errar? E se ele puxar a minha orelha? E se ele dizer que eu estou errado? Irmão, não tenha medo de errar. Só erra quem quis acertar. Não tenha medo de errar. Vamos ficar em pé para a gente adorar o Senhor. Irmão, nesse louvor nós vamos adorar de todo o nosso coração. Depois o hominho vai cantar um hino de louvor, de júbilo. Mas nesse momento, irmão, eu quero que você louve de todo o seu coração. Quem é batizado do Espírito Santo, fale línguas estranhas. Flua. Deixa o Espírito Santo, irmão. Adore a Deus. Se você desejar levantar as mãos, levante. Se